Pessoal, vamos dar início a mais uma resolução de questão do Enem 2023, questão de número 116, caderno amarelo. A questão ela fala o seguinte: em qual dos fluidos pesquisado provavelmente encontrou maior concentração dessa substância? Ele traz os fluidos. A questão fala: o aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica de fórmula C12H8Cl6 está representado na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. E ele traz aqui, né, a nossa fórmula do aldrin, desse inseticida, e ele fala: um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou as amostras de saliva, sangue, lágrima, urina, leite, quanto à presença dessa substância. Vamos lá. O primeiro passo é a gente saber qual conteúdo se trata essa questão. O texto dela fala sobre baixa polaridade. O enunciado dela fala sobre concentração dessa substância. Logo, a gente pode identificar e chegar à conclusão de que é uma questão que vai tratar sobre polaridade das moléculas orgânicas, certo? Polaridade das moléculas orgânicas, ela pode ser definida pela diferença de eletronegatividade que vai estabelecer entre átomos de elementos, né? Entre átomos desses elementos químicos. Quando eu falo em eletronegatividade, eu estou falando sobre a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par de elétrons que ele está compartilhando em uma determinada ligação química, certo? E aí, se houver, né, um deslocamento de carga, a gente vai dizer que ele é polar, e se não houver o deslocamento dessa carga, a gente vai dizer que ele é do tipo apolar. Lembra o seguinte, na tabela periódica, digamos que aqui seja uma tabela periódica, né, uma representaçãozinha bem, uma representaçãozinha esquemática, digamos que aqui seja uma tabela periódica, certo? Digamos que aqui seja uma tabela periódica. A gente usa as setas para poder identificar a eletronegatividade, né? Então, aqui até ficou errado, só corrigindo. A gente usa as setas para identificar, a gente utiliza as setas para falar sobre a eletronegatividade. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho um flu, que é o mais eletronegativo. Então, da esquerda para a direita, de baixo para cima, a gente pode classificar os elementos como mais eletronegativo, que são aqueles que vão puxar a carga, certo? Então, se eu puxo a carga e há um deslocamento de carga, eu vou dizer que é polar. E se eu não tenho esse deslocamento de carga, eu vou dizer que ele é apolar, certo? Pronto, a partir disso a gente pode analisar nossa questão. Se ele, ó, o texto fala aqui em cima em baixa polaridade. Se tem baixa polaridade, apolar, certo? Uma substância que vai ter mais um caráter apolar. Você percebe aqui o cloro e o carbono, né? O cloro ele é mais eletronegativo, então esse cloro vai puxar essa carga para esse lado e esse cloro vai puxar para esse lado. Logo, as cargas tendem a se anular, eu não vou ter esse deslocamento de carga, né? Então, a mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui. Então, eu posso chegar à conclusão que essa minha molécula, essa minha inseticida agrícola, que é o organoclorado, ele é apolar, tá bom? Se ele é apolar, a outra substância também vai ter que ser apolar para que eu tenha essa alta concentração, para que eu tenha essa reação ocorrendo, certo? Então, a partir disso, a gente vai analisar as alternativas, certo? Saliva. A saliva ela vai ter uma alta concentração de água que tem um caráter polar, né? Então, a saliva ela é incorreta. E ele fala, por consequência de atividade enzimática. Enzima ele é um catalisador biológico, certo? A enzima ele tende a aumentar a velocidade da reação química para que ela ocorra de forma mais rápida. Então, incorreto, letra A. Letra B, sangue, em função das hemácias e leucócitos. As hemácias ele tem uma função ali mais de transporte de oxigênio e leucócito no mecanismo de defesa. Nada a ver. C, lágrima, em razão da concentração de sais. Não, aqui vai ter mais um caráter iônico, né? Então, é incorreto também. Urina pela presença de molécula da ureia. Não. Na própria urina a gente tem concentração de água, que é polar. E é leite por causa do alto
teor de gordura. Gordura, a gente sabe que a gordura ela tem uma característica apolar, né? Então, a resposta correta, letra E, pois já que a gordura ela tem essa característica polar, a minha inseticida, que é apolar também, vai conseguir se ligar de uma forma mais rápida, de uma forma mais intensa, fazendo com que no leite, né, na gordura do leite, eu tenha uma maior concentração dessa inseticida agrícola organoclorado, certo? Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos.